Olá, meus amores! Ótima quinta-feira, tivemos um feriado, não é verdade? Não podemos ir à rua, né, como falamos lá na festa cultural brasileira, que é o carnaval, mas tivemos o descanso com a nossa família, né, dias com os nossos familiares. E aí nós retornamos com as nossas atividades agora, tá bom? Hoje a gente vai ter aula quinta-feira, nós vamos ter aula de português e de matemática, tá? Lá no roteiro eu coloquei uma mensagem para vocês dizendo assim, ó: a busca pelo conhecimento é o abrir de uma porta que nos leva a grandes viagens no futuro. Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente tem vontade de aprender, ter um futuro lindo, um futuro cheio de aprendizado, cheio de desenvolvimento, cheio de descobertas. E é isso que eu quero para vocês, descobertas do mundo letrado, descobertas de um mundo onde nós vamos olhar e compreender o que aquela palavra, o que aquela frase nos quer dizer. Então, vamos embarcar comigo nesse mundo aí? Conto com vocês, hein? Conto com vocês nas atividades, conto com vocês no treinamento, conto com vocês nas descobertas, na curiosidade, tá bom? Conto com vocês de verdade. E aí, a nossa atividade hoje de matemática, vamos continuar falando sobre sequência numérica. Lembra que semana passada nós falamos que os números, ele tem uma sequência numérica, uma sequência que cresce a quantidade, que aumenta, uma sequência que diminui a quantidade, né? Uma ordem decrescente que volta com os números. E aí eu fiz uma folhinha para vocês, né? Porque nós falamos que os números a gente encontra ele em qualquer lugar. Encontramos números no mercado, nas farmácias, nas nossas casas, na nossa escola. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós olhamos, também existem números à nossa volta. E eles querem dizer sempre quantidade. Eles querem dizer sempre uma ordem numérica, né? Então, por isso que nós vamos aprender o significado dessa sequência numérica, o significado dessa ordem numérica, dessa quantidade, de aumentar, de diminuir. Nós vamos falar sobre isso muito no primeiro ano, tá bom? E aí a nossa folha é essa aqui, ó. Que a Bruna fez, essa aqui, ó. Folha de atividade diagnóstica de matemática, tá? Lembra-se de colocar o nome de vocês, tá bom? O nomezinho, quem já sabe escrever o nome com letra cursiva, tá? Pode escrever com letra cursiva. E aí fala assim, ó: os números servem para nos dizer a quantidade de elementos. Elementos são coisas, tá bom? São objetos, coisas que nós temos dentro de um conjunto, dentro de linhas fechadas. Então, ó, os números servem para nos dizer a quantidade de elementos que existem em uma determinada situação. Escreva a quantidade de animais em cada quadro. Então, aqui dentro desses conjuntos, dessas linhas fechadas, nós temos animais. Nós vamos quantificar. Então, aqui os números servem para contar, quantificar. Vamos quantificar quantos bichos temos aqui, escrever dentro desse quadradinho, tá? Embaixo, complete o quadro abaixo. Então, a tia Bruna já colocou, eu já coloquei aqui alguns números, em uma sequência numérica crescente. Os números estão crescendo. Então, eu tenho 1, depois do 1, 3, 10. Vou colocar os números na sequência aqui, que os números vão aumentando, crescendo. Depois eu coloquei assim, ó: ao escrever os números, precisamos usar uma sequência numérica. A sequência que nós temos falado, um número depois do outro, aumentando, crescendo. Eles vêm um após o outro. Baseando-se na reta numérica acima, a reta numérica, uma reta com números, por isso que é reta numérica. Olhando esses números aqui, um após o outro, eu vou fazer esse dever aqui, ó. Complete quem vem antes e quem vem depois. Então, nós temos também o conceito poder matemático de antes e o poder matemático depois. Então, quem vem antes do 2? Quem vem depois do 2? Quem vem antes do 4? Quem vem depois do 4?
Quem vem antes do 7? Quem vem depois do 7? E assim eu vou fazer com esses números aqui também, tá bom? Então, olha outra coisa que nós aprendemos. Os vizinhos dos números. Aqueles que estão antes e os que estão depois, tá bom? Se tivéssemos lá na nossa salinha, a gente ia brincar de antes e depois. Eu colaria um númerozinho assim na nossa camisa. E aí nós íamos fazer uma reta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Né? A quantidade de alunos que teríamos na sala. Depois a gente ia ficar rodando, todo mundo rodando. Quando a música parasse, nós iríamos ter que colocar esses números na ordem numérica. Depois eu iria falar, quem é que vem antes? Eu pegaria um número 7. Quem vem antes do 7? O amiguinho antes do 7 viria. Quem vem depois do 7? O amiguinho depois do 7 viria. Que tal brincar assim na nossa casa? Vamos brincar? Grave aí um vídeo e mande para a tia Bruna, que eu vou ficar muito feliz, porque afinal, aprender brincando é a melhor coisa do mundo. Nunca esqueçam disso, tá bom? Vamos aí ajudar os nossos filhos brincando. Então, passam aí, eu tenho 4 pessoas na minha casa. Escolhe um número aí, cada um com um número na camisa e vamos brincar de rodar. De repente a música vai parar. Vamos lá, vamos colocar os números. 1, 2, 3, 4. Depois, cada um pega um número. Ah, eu peguei o número 3. Quem vem antes do 3? Vem o número 2. Quem vem depois do 3? Vem o número 4. E assim a gente vai brincando de sequência numérica e os nossos amiguinhos vão aprendendo, tá bom? Uma boa atividade e eu já retorno com a nossa aulinha de português. Beijinho, beijinho, tchau, tchau.